Bom dia. Mauro, muito obrigado pelo convite. E essa temática da depressão tem me levado a realizar alguns sonhos. E, na verdade, os sonhos são justamente esses, de estar falando com as pessoas a respeito deste assunto. Antes de ontem eu estava em São Paulo, falando sobre isso. Daqui um mês eu estarei em Porto Alegre, daqui 2 meses no Piauí, daqui 3 meses na África, daqui 4 meses, por volta de novembro, estarei em outras regiões do Brasil fazendo isso. Porque é um assunto que está chamando a atenção das pessoas cada vez mais. É uma necessidade, é uma premência hoje falar sobre depressão. Convidaram-me para este momento e eu sempre sonhei estar aqui também. Eu não sei se o Mauro sabe disso, mas eu achava legal, acho muito legal. Falei, um dia estarei lá. E hoje eu estou. Obrigado pelo convite, Mauro. E agradeço a todos envolvidos no processo para que isso aqui aconteça, porque é muito importante que vocês abram esse espaço para que a sociedade seja convidada e possa ouvir sobre os variados temas com os quais vocês trabalham. O que tem faltado ao mundo hoje, e isso está na raiz da depressão, é diálogo. Tem faltado oportunidades de diálogo, oportunidades de conversa com as pessoas. E abrir um espaço tão bonito como esse, tão bem estruturado, tão grande, tão rico, tão saudável, com pessoas que estão convidadas, pessoas que são convidadas para vir para cá, vocês estão investindo no combate à depressão. Vocês estão investindo em prevenção em relação à saúde mental, à saúde emocional. E é sobre isso que eu venho falar. E me deram 20 minutos, e eu tenho que estar de olho no relógio. Vou falar um pouco rapidinho, para que dê tempo de eu passar tudo que eu quero passar para vocês. Veja o título dessa palestra: a depressão como consequência. Eu não vou colocar a depressão aqui, neste momento, pelo seu aspecto fisiológico, biológico, neuroquímico, como se fosse simplesmente o desenvolvimento de uma doença mental de origem apenas biológica. Eu quero mostrar para vocês, inclusive pedir a ajuda de vocês, para que vocês proliferem essa ideia, para que vocês divulguem essa ideia, aonde quer que vocês estejam, como empresários, como políticos, como pais, como líderes religiosos, como maridos, como amigos, como irmãos, como filhos, aonde quer que vocês estejam, nos ajudarem, ajudar os psicólogos do Brasil a mostrarem à sociedade que a depressão não é apenas uma questão biológica, fisiológica, apenas uma reação neuroquímica do cérebro que adoece a pessoa. Na verdade, nós estamos vivendo em uma sociedade produtora de depressão. Isso que é o triste. Nós estamos vivendo em uma sociedade que, em seus aspectos culturais, sociais, políticos, econômicos, em todos os seus aspectos organizacionais, de relacionamento, é uma sociedade que tem produzido depressão. Nós estamos vivendo em uma verdadeira fábrica de depressão. Por isso que os índices de depressão estão explodindo. Raciocina comigo. Se a depressão tivesse origem apenas em questões biológicas, apenas em questões cerebrais, se ela fosse fruto apenas de processos fisiológicos, será que a humanidade, nos últimos 100 anos, mudou tanto assim, biologicamente, fisiologicamente, para justificar a explosão de taxas de depressão hoje? Nos últimos 100 anos, será que a organização biológica do ser humano sofreu tanta mutação, tanta transformação, que justifique o fato de hoje a depressão crescer como mais nada cresce tanto assim? Nós não somos uma espécie mutante. Nós não somos uma espécie humana em mutação, para justificar a explosão de novas doenças. O que está acontecendo é que o tipo de sociedade, o tipo de relações humanas, o tipo de cultura, o tipo de desenvolvimento social, político e econômico, é que está na raiz, é que está na base da depressão. Está na base do desenvolvimento dessa doença que hoje já é o mal do século. Então não é uma questão meramente biológica, e sim uma questão que passa pelos aspectos sociais e também psicológicos. E aí eu vou mostrar algumas coisas para vocês, nos ajudarem nisso, divulgando essa informação, que se quisermos combater a depressão, se quisermos ajudar a humanidade a se livrar deste mal terrível, nós precisamos olhar para que tipo de sociedade e que tipo de relações humanas nós estamos construindo.
E aí uma igreja é fundamental. Uma igreja é fundamental, essencial. Por quê? Porque dentro das igrejas, as pessoas conversam sobre suas vidas, e conversam sobre seus sentimentos, e principalmente conversam sobre os seus relacionamentos, vocês estão entendendo? E se a origem da explosão das taxas de depressão hoje passa pela questão do relacionamento, onde quer que as pessoas estejam se relacionando de maneira muito íntima, é fundamental para ajudar, né, a humanidade no combate à depressão. E a igreja é um espaço em que as pessoas se relacionam de forma muito íntima, de forma muito próxima, que as pessoas abrem espaço para o diálogo, para ouvir ao outro. Então a igreja hoje é espaço, qualquer igreja hoje, é espaço preventivo à depressão. Desde que invista em diálogo, desde que invista em respeito, desde que invista, né, em solidariedade entre os seus participantes, desde que invista em acolhimento aos seus participantes, desde que invista em abraçar os seus participantes e dê espaço para que eles possam falar sobre sentimentos, para que eles possam falar sobre o que estão vivendo, passando. Aí sim, nós estamos construindo um espaço de combate à depressão, que é um assunto que a Organização Mundial de Saúde tem colocado como assunto do ano em 2017. A Organização Mundial de Saúde colocou a depressão como assunto do ano, neste ano 2017. Por quê? Por causa do que virou, por causa da explosão das taxas de depressão. E aí chamou a humanidade para fazer o que vocês estão fazendo aqui. Não sei se vocês sabem, mas vocês, talvez sem querer, estão atendendo ao chamamento da Organização Mundial de Saúde. Ela convidou o mundo a falar sobre depressão. Olha lá, let's talk. O que significa let's talk? Vamos falar. Vamos abrir o coração. Vamos abrir a mente. Vamos falar sobre sentimentos, relacionamentos, né? Com o marido, com a esposa, com os filhos, com o líder religioso, com os membros da igreja, com os funcionários, com os colaboradores. Vamos criar espaços dentro dos espaços públicos e privados para que as pessoas possam falar sobre seus sentimentos. Nós não somos só carne e osso, e vocês sabem que não, porque dentro de uma igreja a gente trabalha fundamentalmente com o aspecto espiritual do homem, não é? Mas as pessoas não estão tendo oportunidade de falar sobre seus aspectos sentimentais, mentais e espirituais. E a Organização Mundial de Saúde, desesperadamente, coloca o ano de 2017 como o ano do vamos falar. Então vamos conversar com a mãe, vamos conversar com a filha, vamos conversar com as colaboradoras, vamos conversar com as mulheres, com os homens que nós conhecemos. Dentro dos espaços de trabalho, patrão e empregado, né? o funcionário e o seu superior, ser convidado. Abra seu coração, isso aqui é a campanha da Organização Mundial de Saúde. Não só dentro dos espaços de trabalho, mas que os médicos, os fisioterapeutas, os dentistas, os enfermeiros, chamem as pessoas, deem espaço para que as pessoas falem sobre seus sentimentos, e não apenas sobre o reumatismo, e não apenas sobre, né, a úlcera, e não apenas sobre, né, a doença física, mas que todo espaço seja um espaço privilegiado, protegido e empoderado para se falar sobre sentimentos e emoções humanas, aonde quer que as pessoas estejam, ambiente de trabalho, aonde quer que as pessoas estejam, como por exemplo, até numa rua, até numa praça. Alguém levantou a mão aqui? Não? Pensei que alguém tinha levantado a mão para fazer uma pergunta, tá? Aqui, ó, as amigas em casa falando sobre sentimentos, é importante fazer isso. Então essa aqui é uma campanha que a Organização Mundial de Saúde lançou. Dados sobre a depressão. Por que a Organização Mundial de Saúde lançou essa campanha sobre depressão? De 20% a 25% da população mundial sofre de depressão, ou seja, aproximadamente 1/4. Mas esses números podem ser subdimensionados. Por quê? Porque as pessoas escondem suas condições emocionais. Todo mundo fala tranquilamente que está sentindo dor de barriga, todo mundo fala tranquilamente que está, né, com dor no ombro, torcicolo, todo mundo fala tranquilamente que está com algum problema físico, mas as pessoas falam tranquilamente sobre emoções? Não falam sobre emoções, especialmente os homens. Os homens, na nossa cultura, são incentivados, educados a falar sobre seus sentimentos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Os homens acabam tendo medo, constrangimento, alguma dificuldade cultural em falar sobre seus sentimentos. Que está triste, que está com saudade, que está frustrado, que está decepcionado, que está com ciúmes, que está com raiva, que está com inveja. De uma maneira geral, na nossa cultura nós não somos educados, nem homens nem mulheres, nem ninguém a falar sobre sentimentos.
E o que eu tenho feito dando palestra no Brasil inteiro é justamente incentivar as pessoas a fazerem isso, falar sobre seus sentimentos. Em especial os homens, porque na nossa cultura, homem não demonstra sentimento. Lembra daquilo? Homem não chora, né? Não tinha isso? Então, aqui a gente precisa falar. Então, 1/4 da população sofre de depressão, mas isso é subdimensionado. O número de pessoas com depressão aumentou 19%, 8,4% nos últimos 10 anos. Isso também é subdimensionado. Aumento de 705% nas mortes relacionadas à depressão entre 96 e 2012. Aumento de 705% nas mortes. Isso envolve muito suicídio sobre a depressão. E, de certa forma, como eu disse, nós não mudamos biologicamente. O que está acontecendo é o tipo de sociedade que virou uma sociedade deprimente, produtora de depressão. E 75% dos casos de suicídio são causados pela depressão. A cada 4 suicídios, 3 estão ligados diretamente à depressão. Certo? A Organização Mundial de Saúde, em 2009, disse que a depressão seria a doença mais comum do mundo em 2030. Nós estamos em 2030? Não, e já é a doença mais comum do mundo em 2017. O que estava nos preocupando é motivo para nos preocupar ainda mais, certo? Em 2030 seria isso, tá? Depressão é a principal doença da adolescência em 2014. Então, quem tem filhos adolescentes, nós estamos lidando com uma epidemia de um problema chamado depressão em meio também à adolescência, certo? E também mascarada, porque o adolescente se tranca no quarto, né, numa cultura do não diálogo, talvez ele esteja sofrendo disso. Depressão entre crianças, depressão entre os adolescentes, entre os adultos e idosos. Ela não escolhe faixa etária, ela simplesmente é democrática. Depressão é a maior causa de doenças e invalidez no mundo. Hoje, né, a depressão é que mais gera afastamento do mercado de trabalho e invalidez. Tá? Avança no mundo, desafia médicos. Agora, isso aqui que é interessante. A doença é causada por uma combinação de fatores. Quais seriam os fatores? Né? O que leva à depressão? Olha lá, doença é causada por uma combinação de fatores e requer diferentes frentes de tratamento. Qual que é a diferença entre tristeza e depressão? Vamos ler 2 aqui só para ter uma base. Tá? A tristeza sempre tem motivo, a pessoa sabe por que está triste. A pessoa triste pode ter sintomas como sentir um aperto no peito, ter taquicardia, chorar. Quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Então, tristeza é um sentimento muito comum e relativamente tranquilo do ser humano. Morreu alguém, a gente fica triste. Né? Perdeu o cachorro, a gente fica triste. Né? Não atinge uma meta, a gente fica triste. Leva um ralo de um supervisor ou de um coordenador, a gente fica triste. Isso é simples. A tristeza não é problema. Quando a gente enfrenta alguma dificuldade na vida, sentir-se triste. Mas é muito diferente da depressão, tristeza e depressão. Porque a depressão implica, é uma tristeza profunda e sem conteúdo. A pessoa vive numa tristeza profunda e sem saber exatamente por que está naquela melancolia, naquela tristeza. Né? Não tem um motivo, perdeu o cachorro, perdeu o emprego, levou um rala, brigou com a mulher, não tem um motivo aparente. Simplesmente é uma tristeza muito enraizada nos sentimentos, mas a pessoa não sabe exatamente por quê. Mesmo se algo maravilhoso acontece, como ganhar na loteria ou passar no vestibular, a pessoa continuará triste. A profundidade da tristeza também é importante. Pensamentos suicidas podem indicar depressão. É um indício. A pessoa fica tendo pensamentos automáticos. A pessoa fica tendo pensamentos automáticos, quero morrer. Ah, se eu morresse, quero morrer. Eu quero me matar. Está andando no passeio, passa um ônibus, você está andando na Afonso Pena. Passa um ônibus, de repente vem um pensamento, e se eu me jogar na frente desse ônibus? São pensamentos automáticos. Está dirigindo na Rondon Pacheco, e se eu jogar o carro contra esse poste? Quando eu falo que os números são subdimensionados, é porque tem muito acidente de trânsito, tem muito acidente em estradas, tem muito acidente em sacadas de prédios, que a gente acha que foi simplesmente acidente, mas não foi acidente. Inclusive, já teve uma campanha chamada #NãoFoiAcidente. Porque as pessoas, com seus pensamentos automáticos, querem me matar, acabam jogando um carro contra um ônibus, né, contra um poste, se jogando de um prédio, porque ela fica com esse raciocínio, eu quero morrer. Né? E quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de uma tristeza profunda e contínua. Então é muito diferente de uma tristeza passageira. É algo que está na estrutura já dos sentimentos da pessoa, enraizado. Está lá enraizado nela, e os pensamentos suicidas automáticos demonstram bem
como a pessoa já está com o pezinho na depressão. E se isso tem pelo menos umas 2 semanas de perseverança, de continuidade, aí nós podemos falar tranquilamente em algum grau de depressão, que vai de leve, moderada a grave, tá? Mas é depressão. Depressão, doença psiquiátrica e recorrente. Exemplos de gatilhos para a crise. Isso que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Exemplos de gatilhos. O que leva a desenvolver, né, os episódios de depressão? O que está na base das causas aí da depressão? Exemplos de gatilhos: traumas de infância, estresse psicológico, drogas, né, lícitas e ilícitas, e doenças orgânicas. Então, nós temos 4 motivos básicos para a pessoa desenvolver depressão, basicamente, ao longo da vida, tá? Ou os traumas de infância, que vão ficar guardados no inconsciente, que algum dia vão aflorar, né? Ou alguma situação de profundo estresse, psicológico ou físico, o uso de drogas, né, lícitas, como o álcool, ilícitas, como todas as drogas ilícitas que nós conhecemos, e as doenças fisiológicas mesmo, tá? Então, vamos ver uma por uma aqui rapidinho. Traumas de infância. Será que nós temos uma sociedade que violenta a infância, que machuca a infância? Será que nós temos uma sociedade que ainda é muito cruel com as crianças? Se você jogar no Google violência contra a criança, olha o que sai. Crescem denúncias de violência contra as crianças e adolescentes. Violência infantil cresce 60% em Teresina. Violência infantil cresce, editorial da Veja. Infância e adolescência no Brasil. O Brasil é uma referência do mundo na redução de mortalidade infantil, mas cresce o número de adolescentes infectados por doenças e vítimas de violências, tá? Violências contra criança e adolescente crescem em Guaçuí. Por que cresce a violência no Brasil? Então, nós somos uma sociedade. Olha lá, recentes casos de violência infantil chamam a atenção no Noroeste Paulista. Violência doméstica, 7 agressões em casa. Milhares de crianças e adolescentes são vítimas da violência no Brasil. Então, se você tem uma infância, olha lá, o Brasil lidera, né, ranking de violência contra crianças. Violência infantil cresce 60% em Teresina. Violência sexual infantil cresce 70% nos últimos 2 anos. Violência contra crianças e adolescentes cresce 25% no Rio Grande do Sul. Então, se você tem uma infância violentada, aumenta ou diminui a chance de adolescentes e adultos sofrerem de depressão? Aumenta. Então, se nós queremos desenvolver políticas públicas ou políticas institucionais, como aqui dentro da igreja, por exemplo, de prevenção e combate à futura depressão, um dos principais focos de atuação tem que ser aonde? Na infância, na família, né? E falar sobre família dentro da igreja, eu acho que é o local mais apropriado. Então, as políticas públicas e as políticas institucionais, desesperadamente, precisam combater a violência infantil, todos os tipos de violência contra as crianças, porque o trauma na infância abre as portas para que na adolescência e na vida adulta as pessoas sofram os surtos, os episódios, né, de depressão. Vamos acelerar aqui. Estresse psicológico. A nossa sociedade é uma sociedade estressante? Esse dado aqui é muito interessante. Em 5 anos, violência no Brasil mata mais que a guerra na Síria. Dado atual também. Nos últimos 5 anos, nós tivemos mais assassinatos, latrocínio, roubo, né, no Brasil, do que nos 5 anos de guerra na Síria. Assassina-se mais no Brasil do que em um país em guerra como na Síria. Então, é uma sociedade estressante, né, uma sociedade que mete medo, violenta, né? Isso aqui também é motivo de estresse nas nossas sociedades? Né? Aí, olha o estresse, certo? Tudo isso é motivo para a depressão. Desemprego, crises econômicas suscitam também situações de estresse, de angústia. Fila para procurar emprego. Abre 10 vagas, aparecem 10 milhões de pessoas, né? A gente vê na cara das pessoas, as pessoas sentadas ali, com a mão na cabeça, né, sofrendo do estresse e sofrendo da angústia, certo? Deixa eu acelerar porque está aqui. O estilo de vida baseado no consumismo, que é outra coisa importante para a gente falar sobre a condição humana. Um estilo de vida vazio ou recheado de sentido, sentimento e formação relacional, né? Qualidade de relacionamento? Não, é um estilo de vida que também coloca as pessoas em situação de vulnerabilidade, uma vez que concentram o motivo da sua existência
em situações externas e não sentimentos, não subjetividade, não a qualidade das emoções. Então, tudo isso eu trouxe para vocês, que o estilo de vida baseado no consumismo, comprar carro, comprar apartamento, comprar joias, comprar celular, comprar televisão, comprar remédios, e o consumo de drogas lícitas e ilícitas, que também é uma coisa séria. Consumo de álcool cresce e mata mais de 3 milhões de pessoas por ano. Alcoolismo na juventude, alcoolismo na adolescência, consumo de álcool entre meninas cresce a cada dia, aumenta o acesso de jovens a álcool e drogas, beleza. Como eu tenho que encerrar a minha participação aqui, vocês viram que é um assunto extremamente extenso, profundo, e que é possível compreendermos tranquilamente o porquê de a depressão ter crescido no mundo. Nós temos violência contra as crianças, nós temos alcoolismo na adolescência, nós temos o estresse da vida adulta, nós temos um estilo de vida baseado no consumo e na pressão, e no vazio existencial. Falando sobre isso, eu deixo aqui para vocês a mensagem de que nós precisamos nos organizar em todas as instituições humanas para levar essa mensagem à frente. Eu penso que aqui, como o Mauro falou, e como alguém no microfone falou, é um espaço de relacionamento, um espaço até de possibilidade de networking, de desenvolver aí projetos. Eu desenvolvi em Uberlândia uma campanha chamada Janeiro Branco, em que eu escolhi o mês de janeiro e convidei os psicólogos do Brasil para nós fazermos isso. Falarmos por 15 minutos, ou 20 minutos, em todos os espaços da sociedade, seja ambientes, salões como este das igrejas, salas de espera de hospitais, salas de espera sala de matrícula de escolas, pontos de ônibus, empresas onde as pessoas estão trabalhando, a pessoa nem precisa levantar da sua baia de serviço, do seu computador, mas a gente chega e faz uma palestrinha de 15 minutos, falando sobre a importância de cuidar dos sentimentos, a importância de falar sobre as emoções, de investir no diálogo dentro de casa, dentro da empresa, dentro da igreja, etc. E essa campanha cresceu muito. Por quê? Porque hoje a depressão, a ansiedade, o suicídio são os principais problemas da humanidade em termos de saúde emocional e saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, nós não estamos falando de esquizofrenia, nós não estamos falando de bipolaridade, mas nós estamos falando de qualidade emocional de vida, se as pessoas são ou não são felizes, e se as pessoas têm ou não têm sentido em suas existências. A sua vida é uma vida com sentido? A sua vida é uma vida com propósito? As suas relações têm sentido? Ou são relações vazias, focadas apenas na objetividade, da produtividade, do número, do enriquecimento material, mas sem enriquecimento emocional e espiritual? Vocês estão entendendo? E nós temos ido a todo o Brasil, inclusive com o apoio do Colégio Nacional, fazer palestras. Eu tenho viajado para fazer palestras, falando sobre isso com as pessoas. A exemplo do que a campanha Outubro Rosa faz em relação à prevenção ao câncer de mama. E a campanha Novembro Azul faz em relação à prevenção ao câncer de próstata. E nasceu em Uberlândia uma campanha chamada Janeiro Branco. Prevenção em relação à saúde mental. Chamar as pessoas para prestarem atenção nessas questões emocionais e sentimentais. Por que janeiro e por que branco? Qual é o mês do ano que as pessoas param para pensar um pouco sobre suas vidas, olham para trás, olham para frente, fazem planos, fazem promessas? Setembro? Agosto? Não, janeiro, Réveillon, não, esse ano eu vou terminar meu mestrado, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou abrir a minha empresa, esse ano eu fecho aquele contrato, esse ano eu termino esse relacionamento que só me faz mal, não é? As pessoas em janeiro não fazem promessas, não olham para dentro e tentam mudar suas vidas? Então janeiro é um mês que convida as pessoas à reflexão, é um mês que convida as pessoas a olharem para dentro de si e pensar sobre suas vidas, por isso janeiro. E por que a cor branca? Porque em cima de uma folha em branco, nós podemos escrever e reescrever qualquer história. A cor branca é uma cor que nos convida para a reflexão, para a criação, para a criatividade. Crianças aprendem em cima de folhas em branco. Poetas escrevem poemas em cima de folhas em branco. Pintores pintam telas em branco. A cor branca nos convida à reflexão. Além de ser a somatória de todas as cores, cabem todos os sonhos, cabem todos os projetos, na vida de um ser humano que quer olhar para dentro de si e cuidar de si, das suas emoções e das emoções das pessoas que ele ama. Por isso, Janeiro Branco. E deu tão certo que a campanha se difundiu por todo o país mesmo. Por isso eu estou viajando, psicólogos estão viajando, psicólogos estão dando entrevista o tempo inteiro e estão sendo convidados para falar sobre isso. Virou lei em Uberlândia.
Janeiro Branco é lei em Uberlândia, o mês de janeiro é dedicado à ação em saúde mental em Uberlândia, em Campinas, em Campo Grande, Mato Grosso, vai virar lei estadual em Goiás, os deputados, o projeto já foi protocolado, será votado, será aprovado, será sancionado, já foi aprovado em Goiânia, só falta o prefeito de Goiânia assinar. Uma deputada federal propôs que vire lei federal, e em várias cidades, Natal, Recife, Florianópolis, as câmaras de vereadores estão encaminhando o projeto de lei Janeiro Branco e as assembleias legislativas a nível estadual também, inclusive em Minas Gerais. Uma campanha que nasceu em Uberlândia e eu tenho muito orgulho de estar na raiz desse projeto, levando esse chamamento à humanidade. Vamos cuidar da mente, porque quem cuida da mente, cuida da vida. Era sobre isso que eu queria falar para vocês e me coloco à disposição. Peço desculpa por ter extrapolado um pouquinho o tempo, eu sei que o tempo de vocês é apertado. Se fosse possível, eu até mostraria um vídeo. Rodrigo, é possível passar o vídeo? Que mostra um pouco das ações da campanha. Pode abaixar o som, que aí deixa o espaço aberto para pergunta enquanto o vídeo está passando. Tá certo? Obrigado, gente. Era sobre isso que eu vim falar.